No nosso cotidiano, convivemos com problemas decorridos do mau planejamento urbano. Entender como surgiu cada dinâmica e por que tiveram sucesso ou não é importante para todo arquiteto e urbanista em formação. Para isso, nos é passada uma longa linha de pensamentos e discussões que nos traz até aqui, século XXI, com grandes cidades verticais, vias expressas, engarrafamentos, grande fluxo de automóveis e pessoas. Dentre tantos pensadores, médicos, pré-urbanistas, urbanistas e arquitetos, temos o Le Corbusier, com ideias modernas de construção e urbanização. Mais tarde, surge uma escritora que se destaca até hoje em seus questionamentos e conclusões, mais conhecida como Jacobs, Jane Jacobs. E nesse vídeo, vamos destacar esses dois. Jane Jacobs, escritora ativista americana que criticou e lutou contra a renovação do espaço público, proposta por Robert Moses. E Le Corbusier, arquiteto e urbanista que trouxe para sua época uma nova visão de cidade e com ideias construtivas modernas que inspirou o Moses. Isso mesmo, o Moses da Jane. Deste modo, vamos fazer uma linha de comparação entre os dois, Jane Jacobs e Le Corbusier, para identificar os seus contrastes. Para isso, pegamos alguns pontos principais. Então, vamos começar pela habitação. Durante a Idade Média, a densidade populacional se intensificou. Foi aí que começou todo o problema de disseminação de doenças por conta das habitações sem qualidade e construções insalubres. Com o tempo, muitos pensadores interviram para mudar essa realidade, mas só na Carta de Atenas foi proposto melhorias efetivas que se resumiam em habitações ventiladas, longe das indústrias e com grandes parques ao redor. Mas veio a Jacobs e refutou o Corbu, dizendo que esses critérios não resolveriam o problema se não houvesse antes o reconhecimento de como cada comunidade funciona e quais são de fato suas necessidades, para que a renovação urbana melhorasse a vida das pessoas que ali habitavam. Seguindo com o lazer, ele era deixado de lado pelos urbanistas, e Le Corbusier trouxe esse como um ponto importante para uma cidade saudável. Ele propõe a construção de praças e espaços verdes próximos às habitações e ao redor das cidades, que corroboraria para a higiene além de promover distrações para as pessoas. Porém, Jane afirma que o lazer já existe na cidade e que estava ligado às próprias pessoas, andando pelas ruas, conversando, crianças brincando, entre outros. Ela não descarta a importância dos parques, mas não os considera o ponto central do lazer. Se tratando de circulação e segurança, junto com os automóveis vieram os problemas de mobilidade. Com isso, o tecido urbano foi cortado para abrigar grandes avenidas, fazendo com que toda a distribuição e locomoção urbana dependesse dos automóveis. A distância de casa para o trabalho estava cada vez maior, tornando o fluxo urbano um problema grave. E para solucionar isso, a Carta de Atenas propõe locais de trabalho mais próximos às habitações, vias que ligavam toda a cidade e separação de pedestres e automóveis por corredores verdes. Enquanto bairros estavam morrendo para o surgimento de vias, Jane preconiza a observação antes da ação, para tentar solucionar tais problemas e detectar as necessidades da cidade. Para ela, a falta de observação é o real vilão e não necessariamente os automóveis. Se tratando de segurança, ela não é abordada na Carta de Atenas, mas é um dos questionamentos da Jane. Segundo Jacobs, as ruas só se tornavam seguras quando elas eram ocupadas pela população, chamada por ela de olhos da rua, e desfazer a dinâmica já existente na cidade afetaria diretamente na segurança dela. Outro ponto importante é o planejamento urbano. Pensando no macro da cidade, de como ela seria reorganizada para que a vida nela fosse o melhor possível, vimos que durante a concepção da Carta de Atenas, a setorização seria sua base, um olhar funcional e mecânico sobre um organismo quase que vivo. Mas ao andar pelos bairros de diversas cidades americanas, Jane Jacobs percebeu que uma cidade viva e saudável se dava pela diversidade que existia nas ruas. Comércio, habitação, hotelaria, tudo funcionando junto, de maneira estranhamente harmoniosa.
Jane defendia que era preciso existir diversos usos nos centros urbanos para que os mesmos não morressem e que o uso contínuo das ruas proporciona lazer, segurança, desenvolvimento social e econômico. Ou seja, uma cidade multiutilitária era uma cidade viva e saudável. Então, após abordar tais pontos, fica concluído que na Carta de Atenas a habitação é definida como o primeiro ponto a ser abordado na cidade. Mas para Jane, em qualquer agrupamento, o primordial seria observar o trabalho e a circulação já existentes. Jane trata de cada ponto da vida na cidade e acreditava que antes de mudar uma cidade era preciso entendê-la e aprender a vivenciá-la, tendo como elementos importantes as ruas e calçadas, responsáveis por manter a segurança através de delimitações entre o espaço público e privado. Deste modo, aposando sendo utilizada como exemplo de modernismo e otimização espacial, a Carta de Atenas e suas soluções para os problemas urbanos foi olhada de forma crítica por uma mulher que não era arquiteta, mas trouxe uma visão de pessoa na cidade, fazendo uso prático dela e das suas dinâmicas, fazendo oposições plausíveis às práticas de remodelação das cidades e seus efeitos.